Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Patinho Feio, que realmente existiu, o prêmio mais importante que um escritor pode receber, e a autora que não só me ensinou a escrever, como inspirou vários dos meus primeiros livros e um seriado chamado Mundo da Lua. Então, se você gostar, por favor, se inscreva. O prêmio mais importante que um escritor pode ganhar é um chamado Prêmio Nobel, que na verdade é um prêmio que é de física, química, medicina, literatura e paz. Alfred Nobel foi um cientista sueco, muito bom. Ele ficou rico porque ele inventou 355 coisas muito úteis para a humanidade. O problema é que ele inventou uma coisa chamada dinamite, que serve para explodir, e que foi usada principalmente para matar pessoas em guerras. Aí, antes dele morrer, um dos irmãos dele morreu. E aí acharam que era ele que tinha morrido, e ele viu uma manchete no jornal: morreu o mercador da morte. Por essa e por outros, na verdade, ele já se sentia bem culpado de ter inventado não só isso, outras coisas também que eram usadas em guerras, né? Então, o que aconteceu? Quando ele morreu, descobriram que ele tinha deixado toda a fortuna dele para uma instituição que ia guardar esse dinheiro, fazer esse dinheiro render e premiar pessoas nessas categorias que eu já falei. Então, por isso, ele é chamado Prêmio Nobel. É um prêmio muito bom em dinheiro, mas na verdade é uma coisa que é muito importante, porque tem escritores que são poucos conhecidos e que quando recebem o Prêmio Nobel ficam conhecidos no mundo inteiro e todo mundo passa a ler os livros dele. Então por isso que esse é o prêmio mais importante. Prêmio Nobel, digamos assim, para quem escreve livros para crianças e adolescentes, ou seja, o prêmio mais importante do mundo, é o que se chama Hans Christian Andersen, tá certo? E é um prêmio dinamarquês. O outro é um prêmio sueco e norueguês. Esse é dinamarquês e todos esses países estão numa região do mundo chamada Escandinávia, tá certo? Então, o Hans Christian Andersen era o verdadeiro Patinho Feio. Por quê? Porque quando ele era criança, ele era muito pobre, passou muita fome, e ele era muito magro, e ele sempre foi muito mais alto que todas as outras crianças, e aí ele era meio desengonçado, e ele mesmo não ficava muito satisfeito quando a gente se olhava no espelho. E aí ele tentou ser ator, não conseguiu, tentou ser cantor, não conseguiu, tentou ser bailarino, não conseguiu. Por quê? Porque tinha escolas muito boas, públicas, em Copenhague, a capital da Dinamarca, só que você tinha que ter um certo talento, assim, uma certa capacidade para isso. E ele nunca conseguiu entrar em nenhuma dessas escolas. Só que aí ele se tornou um dos autores mais famosos e queridos de todo o mundo, não só da Dinamarca, mas de toda a Europa, e a fama dele se espalhou. E ele passou a ser chamado para contar as histórias dele, para ler, ou mesmo para contar as histórias dele para príncipes, princesas, e pessoas ricas e pessoas pobres, em escolas, em tudo quanto é lugar, tá certo? Então ele se tornou praticamente um cisne. Então quando ele escreveu Patinho Feio, é uma história mais ou menos autobiográfica. A primeira pessoa que ganhou Hans Christian Andersen, que não morava nem na Europa nem nos Estados Unidos, foi uma autora carioca chamada Lígia Bojunga, que escreveu livros maravilhosos, que me ensinou a escrever porque ela e o Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato foi meu mestre, não vamos esquecer do Monteiro Lobato. Mas a Lígia Bojunga foi tão importante quanto o Monteiro Lobato, porque ela escreve de um jeito que parece que ela está contando a história, tá bom? Parece que ela está falando assim, deixando uma mensagem no celular, ou falando pelo telefone, ou então do seu lado contando. Não parece que ela está escrevendo uma história, entendeu? Que é uma autora escrevendo uma história. É uma pessoa que está contando de um jeito divertido, descontraído e bonito a história. Tá certo? Então ela é meio um dos meus modelos. E as histórias delas têm muita sensibilidade, assim, tem muito humor misturado com emoção. E elas me inspiraram a escrever um dos meus primeiros livros, que é Um Menino e uma Menina, papel de carta, papel de embrulho, e um dos últimos, que é Um Menino de Calça Curta. Agora eu vou ler uma coisa, tá? Porque eu não vou conseguir falar de improviso. Há 50 anos atrás, a Lígia já falava de empatia, que é a capacidade de se pôr no lugar das outras pessoas, que é o único jeito de você se entender com outra pessoa, e solidariedade, amizade,
diversidade. E não são os personagens que falam dessas coisas boas da vida de um ser humano realmente humano. É ela que fala. As histórias falam demonstrando como é bom, como é importante, como é gostoso você entender os outros e se entender uns outros. Tem 23 livros escritos que já foram traduzidos para 22 línguas. E ela ganhou não só o Hans Christian Andersen, como ela ganhou um prêmio chamado Alma, que é um prêmio sueco, que parece que é até mais importante que o Hans Christian Andersen. Ela ganhou, além dos 3 jabutis e muitos outros prêmios. E ela tem livros maravilhosos. O meu preferido é um que se chama Corda Bamba, que é um livro que fala sobre morte, de um jeito muito bonito, muito sensível, muito delicado, com humor, com tudo de bom nesta vida. O que mais que eu posso falar sobre a Lígia Bujunga, além do fato de que ela é um dos meus ídolos? Ela tem um livro muito bonito também, que se chama Livro, um Encontro, que é o texto que tem várias coisas, inclusive o texto de um espetáculo que ela fez quando ela saiu pelo Brasil divulgando os livros dela. Teve uma exposição com todos os livros dela, inclusive as edições em língua estrangeira, e aí ela acompanhou essa exposição e ela fazia um tipo de um espetáculo, porque ela foi atriz também, no começo. Ela também era tímida e desistiu, eu continuei, mas menos, né? Que até é isso que eu me identifico com ela também. E aí ela fez esse espetáculo que era meio um monólogo, assim, que ela falava dos livros dela. E esse é o texto, tá certo? É um dos 23 livros que você pode adquirir. E aí eu vou ler mais uma coisa, que assim, o marido dela é inglês, e ela mora metade do tempo em Londres, metade do tempo no Rio, no Morro de Santa Teresa, tá certo? Que é onde ela quase sempre morou. E aí ela juntou todos os livros dela, ela pegou os direitos dos livros das editoras e fez uma editora dela, que chama Editora Casa Lígia Bujunga, e ela passou a editar os livros dela. E isso foi uma coisa muito boa que ela fez para ela, mas ao mesmo tempo assim os livros meio que não foram tão bem distribuídos como eram. Não sei se eram muito bem distribuídos, mas agora eles meio que você vai nas livrarias e você não encontra. Então, mas você pode comprar. Esse, por exemplo, eu adquiri, eu não sei onde tinha parado, eu acho que eu emprestei para alguém, a pessoa não devolveu, ou eu dei de presente. E aí eu adquiri um novo, eu vou ler de novo, na verdade eu já estou lendo, que é um livro muito lindo. Qualquer livraria virtual você consegue comprar, tá bom? Eu vou falar um pouco mais do seriado Mundo da Lua, que foi influenciado pela Lígia Bujunga. E uma das provas é que esse livro, que foi influenciado por ela, que é um dos primeiros livros que eu escrevi, se chamava A Chegada do Invasor, chamava porque não está mais sendo vendido, ok? Ele chamava Meu Amigo Invisível, trocaram de nome porque já tinha nessa mesma coleção, já tinha um outro livro que tinha as palavras Menino Invisível. E aí tem uma ilustração no final que conta que se os fãs do Mundo da Lua sabem que episódio é esse que foi influenciado por esse livro, que foi influenciado pela Lígia Bujunga, tá certo? Vamos ver se a gente consegue mostrar um pedacinho desse seriado. Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença e até logo.